No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro edita decreto que autorizava estudos para o setor privado operar postos de saúde, abrindo as portas para a privatização do SUS, mas volta atrás e o revoga após pressão da opinião pública. Dólar tem dia de forte alta por conta das notícias de alta das infecções pela Covid-19 na Europa e fecha cotado a R$ 5,76 depois de intervenção do Banco Central. Ex-porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, critica Jair Bolsonaro em artigo e evidencia a insatisfação dos militares com o ex-capitão. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 29 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Enquanto o Brasil e o mundo enfrentam a maior crise de saúde de toda a história com essa pandemia do novo coronavírus, o governo de Jair Bolsonaro mais uma vez dá mostras de que não está nem aí para o drama da população. Seu único interesse é oferecer o Estado Nacional de mão beijada ao capital estrangeiro. Prova disso é esse decreto publicado pelo presidente da República, que autorizava estudos de modelos de negócios para o setor privado construir e operar postos de saúde no país. A intenção da gestão do ex-capitão do Exército era colocar as unidades básicas de saúde, as UBSs, na mira do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Esse é o nome garboso que a equipe de Paulo Guedes, do Ministério da Economia, dá para as privatizações. O Decreto 10.530, publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira, recebeu severas críticas de parlamentares, ex-ministros da Saúde e entidades da sociedade civil e, graças à pressão, acabou sendo revogado pelo presidente. Foram pelo menos 3 os projetos protocolados pela oposição no Congresso para surtar os efeitos do decreto presidencial. Dentre os adjetivos utilizados pela opinião pública para classificar a medida do presidente estão obscura, apressada e inconstitucional. Em notas, o governo federal e o Ministério da Economia ressaltaram que a medida não representaria qualquer decisão prévia. Já o Ministério da Saúde, que tem um general da ativa no comando, recentemente desautorizado pelo presidente da República naquele episódio da vacina contra a Covid-19, não se posicionou a respeito. A secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Sellier, destacou que essa proposta não mexeria no caráter público do SUS, que continuaria gratuito. A grande verdade é que esse decreto nada mais era do que parte desse projeto de país implementado por Jair Bolsonaro e pelos ultraliberais que se locupletaram da nossa República. E o incêndio esta semana no Hospital Federal de Bom Sucesso também atende a esses interesses privatistas. Você precariza o Sistema Único de Saúde, evidencia suas falhas e utiliza este argumento para entregá-lo à iniciativa privada a preço de banana. Está tudo dentro do pacote. Esse processo não vem de hoje. Eles querem enfraquecer o serviço público e a população absolutamente empobrecida fica à mercê do capital estrangeiro. Só que, mais uma vez, o Bolsonaro volta atrás de uma decisão sua após receber críticas, algo que virou rotina no governo.
Esse decreto vinha à tona justamente no Dia do Servidor Público, comemorado ontem, dia 28. Além de lamentar toda essa situação, eu faço questão de parabenizar quem dedica sua vida a atender a população deste país com tanto afinco, defendendo um Estado forte e uma sociedade igualitária. Fica aqui registrado o repúdio do programa Faixa Livre a esse desgoverno entreguista e o respeito ao servidor público brasileiro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão, bom dia. Bom dia, é sempre um prazer para mim estar aqui. Agradeço o convite do Faixa Livre para participar dos debates promovidos sempre de modo plural por esse programa. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Daniel, por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, o governo de Jair Bolsonaro até aqui tem se caracterizado por uma série de contradições. Esses absurdos que são proferidos dia após dia pelo presidente da República, que o professor Nildo Ourix prefere chamar de irracionalismo racional, de alguma forma afeta seu intento de alcançar a reeleição em 2022. Porque não é possível que, por exemplo, esse caráter anti-ciência por parte do ex-capitão, negando a necessidade de vacinação contra a Covid-19, não afete a sua popularidade. Eu gostaria que você falasse um pouco, Daniel, a respeito desse fenômeno do bolsonarismo no nosso país nos últimos tempos. Eu penso que essas contradições que você aponta no governo Bolsonaro dizem respeito a dois aspectos fundamentalmente. Em primeiro lugar, ao caráter heterogêneo da frente que se constituiu para apoiar e apoiou o Bolsonaro durante as eleições e que depois se projetou no seu governo. Esse caráter heterogêneo é muito evidente nas caneladas constantes que uns se dão nos outros. Claro que aí também tem a coisa da fogueira das vaidades, não é? Que sempre acentua esse problema. Porém, há uma questão subjacente à fogueira das vaidades, que é a questão
da heterodoxia, ou melhor, da heterogeneidade dessa frente política, né? Você tem ali liberais, nacional-estatistas, pessoas muito religiosas, pessoas nem tanto. Então, a ala ideológica mais extrema, que é um nicho minoritário. Então, isso tudo faz com que esse governo, às vezes, se assemelhe a um saco de gatos, né? Os gatos brigando ali dentro do saco. Então, você tem essa questão da heterogeneidade política. E um segundo aspecto é o caráter improvisado do governo Bolsonaro. A vitória do Bolsonaro não foi apenas uma surpresa para os seus adversários, foi uma surpresa para ele mesmo e para os seus correligionários, né? Eles não esperavam ganhar as eleições. Então isso se repercute. Outro dia, um jornal fazia uma reportagem dando conta do grande número de ministros, de mudanças no primeiro escalão e também no segundo escalão. Mudanças constantes, são dezenas de mudanças, né, que evidenciam isso que aconteceu no Ministério da Educação. Veio um ministro, saiu, veio um segundo, saiu, agora vem um terceiro, e também aquele que foi nomeado, que não tinha condições de ser nomeado. Você vê aí é constante isso no governo Bolsonaro. Eles têm muita dificuldade em definir padrões, né, e isso está ligado à questão da improvisação, né? Um governo improvisado. Então, são dois, portanto, os aspectos importantes e que estão por trás desses zigue-zagues do governo Bolsonaro, né? A heterogeneidade política e a improvisação derivada da surpresa de chegar ao poder. Isso deve perdurar, né, na medida em que os desafios vão se sucedendo. Como não houve tempo para elaborar políticas de enfrentamento dos desafios, e como a frente é muito heterogênea, a gente vai ter sempre um governo sujeito a sobressaltos, sujeitos a contradições. Agora, algo que também fica muito claro para todo mundo, Daniel, é que o Bolsonaro solta essas bravatas para desviar o foco da opinião pública daquilo que realmente importa, que são as medidas destrutivas do Estado brasileiro implementadas por esses ultraliberais, bem como os malfeitos praticados por ele e seus familiares. Me refiro dessa vez a essa denúncia de que os advogados do senador Flávio Bolsonaro estariam tentando jogar a culpa das investigações no caso das rachadinhas em um suposto repasse ilegal de informações da Receita Federal para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF. Esse tipo de estratégia utilizada pelo presidente, Daniel, encontra eco nas ruas, na sua opinião? Você acha que o povo brasileiro acaba se deixando levar por esse discurso radical do bolsonarismo e não se atenta para os verdadeiros problemas criados pelo político? O governo Bolsonaro, o Bolsonaro em particular, e muitas das figuras, sobretudo daquelas que se colocam no nicho mais sectário, né, nesse nicho ideológico do seu governo, ele se caracteriza por uma impulsividade, né, por essa quase uma compulsão, né, que o Bolsonaro e alguns dos seus mais fiéis seguidores têm de estar sempre agredindo, ofendendo, criando fatos, né? E eu penso que as oposições e a sociedade muitas vezes entram a reboque disso, não conseguem se concentrar no que há de fundamental, que são as políticas implementadas pelo governo, e ficam muito ali gravitando em torno do espetáculo das bravatas,
da coisa da família dele, dos filhos, da mulher, das mulheres. Eu acho que isso é um certo desperdício de tempo. Acho que as forças de oposição, de esquerda e de direita, né, deveriam se concentrar mais no que é de essencial, né, que são as políticas do governo, e não se deixarem tomar tanto pelas fofocas da corte, pelas fofocas do entorno do presidente. Está muito visível para aqueles que têm um mínimo de senso crítico que tanto Bolsonaro como seus filhos estão chafurdando na corrupção da rachadinha, na corrupção das aquisições de apartamento com dinheiro vivo, né? Isso tudo é uma tradição do Bolsonaro e de sua família, né? A luta contra a corrupção, que foi uma grande bandeira, né? E que a nomeação do Sérgio Moro concretizou em certo momento, era um balão de ensaio vazio, né? Tanto é que o Sérgio Moro já saiu do governo e as alianças que o Bolsonaro tem feito com os partidos mais corruptos do Congresso, agora esse episódio desse senador, né, com o dinheiro das cuecas, é um grande amigo do Bolsonaro, um velho amigo do Bolsonaro, quer dizer, então isso tudo vai se decantando, né? Não é preciso ser muito crítico para perceber que o Bolsonaro está metido nessa corrupção endêmica, né? E que toma conta da política brasileira e que vai ser muito difícil combater, e aí o antídoto é mais democracia, né? E a isso vai se opor o governo Bolsonaro em nome dos seus princípios autoritários e em nome também da necessidade de acobertar a si próprio e a sua família de investigações isentas em relação aos escândalos de corrupção em que se encontram envolvidos. Um outro exemplo disso que eu acabei de citar, Daniel, é essa declaração do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, a respeito da necessidade de uma nova Assembleia Constituinte, porque a Carta Magna promulgada em 1988 estaria deixando o Brasil ingovernável. O pior nessa história, Daniel, é que algumas figuras ligadas historicamente ao Partido dos Trabalhadores endossaram o discurso do parlamentar. Será que esse pessoal do PT não percebe que a correlação de forças no Congresso pode produzir um texto constitucional muito pior do que esse que nós temos, retirando uma série de garantias sociais da nossa população? Inclusive, está na cara que é essa a intenção desses ultraliberais que comandam o país. Onde é que esse pessoal vive, Daniel? Essa Constituição que nós temos é uma Constituição que tem aspectos muito positivos, inegáveis, mas também tem ali incrustados nela legados muito importantes da ditadura. Essa Constituição, aprovada em 1988, não podia deixar de ser, como todo o processo de transição brasileiro, uma Constituição de negociação, baseada na negociação, de transações, muitas vezes tenebrosas, né, que aconteceram ali para aprovar a Constituição. Mas, no entanto, como eu disse, ela consagra direitos sociais, políticos, civis, de uma maneira inédita em termos da história da República Brasileira. Ou seja, apesar dos seus defeitos, nesse momento, para as oposições ao Bolsonaro, trata-se de defender a Constituição. É um equívoco colossal que forças de oposição entrem nessa perspectiva de mudar a Constituição, de reformar a Constituição. Não que ela não precise ser reformada, ela precisa ser reformada, mas o momento político atual está longe de ser favorável a que nós embarquemos, nós, forças de oposição, e sobretudo as oposições democráticas, embarquemos nessa canoa. Evidentemente que, nesse contexto atual, um Congresso com poderes constituintes
só iria reformar a Constituição, só iria mudar a Constituição para pior. Agora, um detalhe que tem me chamado muito a atenção nessa gestão federal, Daniel, é a relação entre essa ala ideológica do bolsonarismo e os militares que estão ocupando cargos no executivo. Aquele lunático do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou poucas e boas do general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Será que esses oficiais das Forças Armadas vão continuar aturando, sem reagir, esse tipo de ofensa de um pessoal que defende as teses mais esdrúxulas? Eu te confesso que essa passividade dos militares me surpreende. Os militares, eles têm uma identidade muito grande com o governo Bolsonaro em dois aspectos. Primeiro, o Bolsonaro, desde que saiu do Exército, se tornou um campeão das reivindicações corporativistas do Exército e das Forças Armadas em geral. E de sorte que ele no governo tem confirmado esse tipo de orientação. Em segundo lugar, e também muito importante, o Bolsonaro sempre se destacou por fazer um resgate em chave positiva da ditadura. E isso sempre agradou muito aos militares. Não nos esqueçamos que as votações expressivas que o Bolsonaro tinha eram basicamente recolhidas ali nas áreas onde existem os quartéis, as residências dos militares, etc. Ou seja, são dois fundamentos muito sólidos, não é? Os interesses corporativos e o resgate em chave positiva da ditadura que fazem com que os militares apoiem o governo. Além disso, depois da posse do Bolsonaro, como se sabe, milhares de militares começaram a ceder a postos da administração civil, tendo ou não competência para exercer esses postos. Então, tudo isso faz com que os militares estejam dispostos a engolir eventuais sapos como esses que foram recentemente, houve outros também anteriormente, né, produzidos pela ala mais radical do bolsonarismo. Eu não vejo como esses disparates, né, possam abalar o apoio que os militares estão dando ao governo Bolsonaro. Eu gostaria agora que você comentasse, Daniel, mas esse absurdo promovido pelo Jair Bolsonaro, que foi a assinatura do decreto 10.530, que determina à equipe econômica do governo que crie um modelo de privatização para unidades básicas de saúde. O texto foi publicado no Diário Oficial na última terça-feira e prevê a elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como é que pode, em meio a uma pandemia, com um hospital federal que acabou de pegar fogo aqui no Rio de Janeiro, Daniel, o Bolsonaro propor esse crime que é a privatização de parte do Sistema Único de Saúde? Essa perspectiva da privatização do sistema de saúde, ela, a rigor, o SUS, Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 1988, ele vem sendo atacado já há muito tempo. Não só pelo declínio das verbas que o sustentam, como também pelas famosas parcerias com as chamadas organizações sociais, que em toda parte se multiplicam com impacto desfavorável e enfraquecedor para o SUS. De sorte que não me surpreende esse decreto do Bolsonaro, reforçando inclusive a ala liberal que existe dentro do governo, que é hegemônica, no momento ainda é capitaneada pelo Guedes, né? Tem sofrido alguns ataques, tem sofrido alguns enfraquecimentos. Então, é uma espécie de força que o Bolsonaro dá a essa ala, uma ala ultraliberal, para que elas façam estudos nesse sentido da privatização
de setores do SUS, né? Nós temos que estar prevenidos, nós, as forças democráticas de oposição, contra esses ataques que eles estão coerentes, né, com as teses ultraliberais do Paulo Guedes. Daniel, nós temos visto nos últimos tempos na América do Sul uma série de movimentos que apontam para uma superação dessa retórica autoritária e antipopular no nosso continente. Houve a eleição do candidato apoiado pelo Evo Morales para a presidência da Bolívia já em primeiro turno, o Luiz Arce. No último final de semana, esse plebiscito no Chile, onde quase 80% da população votou pela realização de uma Assembleia Constituinte que tenha como protagonistas representantes da sociedade civil, enterrando de vez os resquícios que ainda existem da ditadura de Augusto Pinochet no país. Ou seja, há um sinal de que o cenário aponta novamente para uma predominância dos ideais progressistas entre os nossos vizinhos. A própria Argentina já trilha esse caminho. Você acredita que essa onda pode alcançar também o Brasil? É uma onda muito positiva. É uma onda que precisa ser celebrada pelas forças democráticas de oposição no Brasil. Você citou muito bem os movimentos sociais no Chile, que conquistaram uma grande vitória agora, no domingo passado, né? Vai haver lá uma convenção constituinte paritária entre homens e mulheres, eleita em padrões diferenciados, né? Uma constituinte exclusiva. Isso é um fato marcante e eu insisto muito em enfatizar que ele é produto de movimentos sociais organizados, né, que se desencadearam no Chile há mais de um ano e que estão lá em luta nas ruas. Outra notícia positiva foi a eleição do Luiz Arce na Bolívia. E aí é preciso destacar os movimentos sociais, mais uma vez, né, bolivianos que vertebraram uma oposição muito séria ao governo de direita que se estabeleceu na Bolívia e lutaram com muita coragem, muita determinação, e são movimentos que vertebram o partido MAS, né, Movimento ao Socialismo, e eu destacaria, então, com muita ênfase, não a figura do Evo Morales, que, aliás, foi um conjunto de erros cometidos por Evo Morales que precipitou o crescimento das forças de direita, que são muito minoritárias na Bolívia, como essas eleições acabaram de mostrar. Eu acho que a gente tem que enfatizar os movimentos sociais. Foram eles que salvaram a pátria, né? E não o Evo Morales. E eu espero que ele, Evo, voltando agora à Bolívia, que vai ser recebido, ele é uma grande liderança popular, mas que ajude o governo e não se deixe enrolar, não é, na fogueira das vaidades, não é? Que não só assola as direitas, mas, infelizmente, também as esquerdas. Um outro episódio, né, que precisa ser ressaltado é a vitória da Frente Ampla no Uruguai, em Montevidéu. A Frente Ampla perdeu as eleições gerais no Uruguai, mas manteve, né, a Prefeitura de Montevidéu, que é a grande metrópole uruguaia e que é um fator de poder muito importante na sociedade uruguaia. E você lembrou bem também a vitória já registrada na Argentina. Então, eu penso que você tem aí um conjunto, houve também movimentos sociais importantes no Equador e na Colômbia, então você tem um conjunto de movimentos que são índices de uma reviravolta muito positiva e muito construtiva do ponto de vista das oposições democráticas. Eu tenho confiança que esse processo vai acontecer aqui no Brasil também. Então, logo essas restrições da pandemia consigam ser vencidas, eu acho que eu estou acompanhando através das mídias sociais, há um processo de efervescência nas chamadas esquerdas sociais, que é um processo que tudo indica que a gente vai ver brotarem movimentos sociais em luta pelas reivindicações básicas, né, das classes populares, né, emprego, moradia, transportes públicos, saúde, educação, são reivindicações que já estiveram na base dos grandes movimentos
que agitaram o Brasil em 2013 e que, a meu ver, vão brotar certamente no ano que vem aqui no Brasil. Assim eu espero, e isso que me parece mais decisivo do que qualquer outra articulação ao nível das esquerdas partidárias, né? Acho que isso é muito mais importante para que nós possamos ter uma articulação melhor, mais forte, do ponto de vista da luta contra o governo Bolsonaro e suas tentações autoritárias. Apesar desses episódios recentes no nosso continente, Daniel, há uma outra leitura da conjuntura atual, inclusive trazida pelo próprio professor Nildo Ourix, a quem eu citei ainda há pouco, que versa sobre uma reprodução do discurso dominante por essa que ele classifica como esquerda liberal. Ele questiona a retórica de golpe em Evo Morales no ano passado, já que o parlamento boliviano seguiu com maioria de esquerda, ainda que a Janine Áñez tenha assumido o governo. Ele destacou também que a senadora assumiu após uma série de renúncias de partidários de Evo, visto que ela seria a quarta ou quinta na linha sucessória. Ou seja, ele aponta para um grande acordo entre as esquerdas e o neoliberalismo no continente. Como é que você analisa essa tese, Daniel? Eu penso que entre as esquerdas democráticas no Brasil e na América Latina, sobretudo naquelas esquerdas que eu chamo, de acordo com a sugestão do professor Carlos Weiner, esquerdas estatais. Aliás, eu sugiro que o programa chame o professor Carlos Weiner para discutir essa questão de esquerdas estatais e esquerdas sociais. Então, eu penso que, no nível das esquerdas estatais, que são essas esquerdas que disputam as eleições, que se organizam em partidos políticos, houve uma aspiração delas pelo sistema político muito forte. E isso ficou muito claro, por exemplo, na trajetória do PT. O PT, mas não só do PT, não façamos do PT um bode expiatório, né? O PT deve ser ressaltado porque ele é a força hegemônica entre as esquerdas democráticas brasileiras. E o que houve ali? Né? É uma transformação dessas esquerdas democráticas em gestoras do sistema. Elas perderam a perspectiva de reformar o sistema e passaram a gerenciar o sistema, sempre naturalmente com políticas mais simpáticas aos interesses populares, mas de modo nenhum políticas que efetivamente reformassem esse sistema de profundas e demenciais desigualdades sociais e regionais. Então, eu penso que é preciso que os movimentos sociais se desencadeiem, porque você tendo movimentos sociais fortes, articulados, podem vigiar, podem controlar melhor essas esquerdas estatais que, volta e meia, são cooptadas pelo jogo político. Eu acho que é um pouco demasiado dizer que houve uma aliança delas com o liberalismo. Eu diria que elas foram seduzidas, né, por esses aparatos, por essas dinâmicas estatais e que as afastaram das demandas populares por transformações. Então eu penso que o antídoto melhor disso não é, evidentemente, escorraçar essas esquerdas, né, mas fortalecer os movimentos sociais e fazer com que essas esquerdas se reaproximem dos movimentos sociais, porque só da conjunção entre essas esquerdas que nós teremos força para realmente alterar a correlação de forças e empreender as reformas profundas que esse país necessita para alterar essa tradição autoritária e desigual que, infelizmente, marca a sociedade brasileira. Eu queria falar um pouco agora, Daniel, sobre essas eleições lá nos Estados Unidos que serão realizadas já na semana que vem. Qual é a sua impressão para esse processo que já está em andamento? Mais de 60 milhões de eleitores já votaram antecipadamente e por correspondência, um recorde de participação no país. Alguns analistas dizem que essas são as eleições mais importantes da história dos Estados Unidos. Evidentemente que para todas as forças democráticas do mundo, é uma prioridade número 1 derrotar
o Trump. É um homem cuja presença tem estimulado em toda parte o crescimento da extrema-direita. Porém, eu faço questão de insistir sempre no seguinte: o Trump veio depois de 8 anos do Obama. Então, se as esquerdas democráticas que estão apoiando o Trump, ou melhor, que estão apoiando o Biden, se essas esquerdas não se fortalecem e não impõem ao Biden uma dinâmica reformista, nós vamos possivelmente ter um outro Trump daqui a 4 anos. Essas extremas-direitas, elas têm crescido em todo o mundo em função do fato de que, em muitos momentos e lugares, como aqui no Brasil, eu falei que depois de 8 anos de Obama veio o Trump. Aqui no Brasil, depois de não sei quantos anos do PT, veio o Temer e depois o Bolsonaro. Quer dizer, as esquerdas democráticas, ao se constituírem em gerentes do sistema, ao não atacar a hegemonia do capital financeiro com reformas claras e contundentes, elas abrem caminho para o desespero, para a desesperança, que afinal deságua nas lideranças salvacionistas de direita. Então, se o Biden mantiver o padrão Obama, você vai ter daqui a pouco um novo Trump igual ou piorado. Então isso tem que estar muito claro. Se é fato que não há forças hoje nos Estados Unidos para apoiar alguém outro do que o Biden, é preciso um alerta máximo, porque é preciso que o Biden faça algo mais do que se limitou a fazer o Obama. Para encerrar, Daniel, nós podemos considerar que o resultado das eleições nos Estados Unidos pode, de alguma forma, guiar a política aqui no Brasil nos próximos anos? A retórica bolsonarista se sustenta demais na imagem do Donald Trump. Até que ponto uma derrota do atual presidente estadunidense pode ser considerada também um revés para o Jair Bolsonaro, especialmente nos seus planos de reeleição? Sem dúvida, a derrota do Trump é uma derrota para o Bolsonaro, que tem adotado uma atitude subserviente em relação ao Trump e de apoio aberto ao Trump. Porém, é evidente também que há laços econômicos e comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos que o Biden não vai cortar, porque isso interessa, a manutenção desses laços é de interesse das grandes corporações americanas. Agora, realmente vai ser uma derrota para Bolsonaro, ele vai ter que flexionar a sua política externa de uma outra maneira, porque ele não pode, evidentemente, entrar em choque com as duas potências principais do ponto de vista das relações comerciais brasileiras, que são a China e os Estados Unidos. Ele já tem volta e meia, dito palavras desagradáveis, ele e alguns dos seus ministros, à China. A China vai aguentando isso tudo, porque também a China tem muito interesse em manter o comércio com o Brasil. A China não está comprando soja no Brasil e outros produtos por caridade ou por amizade ao Brasil, porque tem interesse. Então, mas então, o Bolsonaro não vai poder abrir fogo simultaneamente contra os Estados Unidos e a China. Então ele vai ser obrigado a uma inflexão na sua política externa, e isso vai ser positivo para as forças democráticas no Brasil e em todo o mundo. Daniel Arão Reis, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Sou eu que agradeço mais uma vez a generosidade do programa Faixa Livre, e aqui vai um incentivo a que vocês permaneçam nessa batalha que é de vocês há muito tempo, trazendo temas candentes para uma paleta plural de debatedores. Então nós temos aí uma trincheira,
uma trincheira, como Cid Benjamin falava outro dia, que significa o programa Faixa Livre, e eu agradeço mais uma vez o convite de vocês e sempre disponível para voltar a debater temas candentes da conjuntura. Bom trabalho, coragem para enfrentar adversidades. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico da família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde, Jorge Esteves. Jorge Esteves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Eu queria muito agradecer o convite de estar aqui de novo e espero poder contribuir com o debate. Jorge, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jorge, o Brasil tem se deparado nos últimos 2 anos com a pior gestão federal da sua história. E isso acontece justamente no momento em que a nossa sociedade atravessa o principal desafio de saúde em todos os tempos, que é a pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro insiste nesse negacionismo em relação ao novo coronavírus, demitindo 2 ministros da saúde em 1 mês, aproximadamente, e apostando em um general do Exército para o cargo. E nem o Eduardo Pazuello parece conseguir se entender com o ex-capitão do Exército. Como é que você tem analisado a atuação do governo federal frente não só a essa pandemia, mas também a essa crise na saúde do nosso país? Acho que você falou muito bem, Anderson. Assim, a tônica do governo federal, né, é um destaque muito grande para o que o presidente diz, né, e um desmerecimento de qualquer órgão técnico do governo, o que não acontece só na saúde, né? A gente viu isso acontecer também no meio ambiente, em diversos institutos, né, que faziam fiscalização ou produziam dados e que foram desmentidos, né? Então, um dos pontos é esse mesmo, né? O negacionismo, ele serve a uma certa narrativa, né? O governo federal fez uma narrativa de que era muito importante cuidar da economia e que o coronavírus ia passar, né? E não fez nenhum plano de enfrentamento razoável ao coronavírus. O plano de enfrentamento que existiu, né, ele foi criado de forma muito autônoma, né? Seja por um certo ministério no começo, uma tentativa muito técnica, né, de fazer alguma construção mais direcionada aos desafios da pandemia. Claro que os desafios foram sendo modificados, né? O que era em março não era em abril, não era em maio, e não exatamente é hoje. E os governos e municípios, né? É muito difícil a gente pensar que há um enfrentamento adequado se o próprio presidente, do ponto de vista técnico, defende medicações, não utiliza máscara, né? E desvaloriza também a importância para a saúde pública que tem o coronavírus hoje. Então, esse negacionismo e o uso da pseudociência, ele serve muito mais para desconfundir a todos do que para, de fato, ter alguma resposta positiva nas vidas que a gente poderia salvar, ou que pode salvar, né? Ou mesmo em cuidar das pessoas, né? Não se trata disso. Se trata muito de uma certa sobrevivência para construir uma certa narrativa que, honestamente, não, na minha visão, assim, não tem atendido os interesses da população, né? O que mais impressiona, Jorge, é esse discurso irresponsável e xenofóbico do Bolsonaro em relação a essa vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Como é que a comunidade médica observa um presidente da República que se nega a adquirir um imunizante pelo simples fato de discordar ideologicamente do país que o desenvolveu? Como é que seus colegas têm reagido a tudo isso? Anderson, essa é uma questão muito interessante, porque acho que a comunidade médica ela já vem se dividindo e polarizado em temas que foram talvez indevidamente politizados, né? Não que nenhum tema seja apolítico, né? Porque eu não acredito nisso, mas de uma certa forma a gente viu, né, a divisão entre os médicos em relação à prescrição de cloroquina, à prescrição de ivermectina e em relação a outras práticas que não tinham evidência científica ou base para serem usadas para o coronavírus, né? Então essa já é uma questão, né? A comunidade médica e a ciência estão, de uma certa forma, sendo erodidas com esse tipo de má prática ou de postura, né? Que também está dentro da comunidade médica. Então esse é um ponto complexo. Mas em relação à vacina, é importante dizer o seguinte: existem várias vacinas sendo desenvolvidas, né? Elas precisam, todas elas, passarem pelos estágios clínicos
para que elas possam serem estudadas e compradas e adquiridas comercialmente. Há um longo caminho nisso, né? Primeiro é importante dizer que assim, esse caminho geral dura 10, 15 anos. Para uma vacina começar nos estudos em laboratório, ainda in vitro, né? Ainda mostrando os seus efeitos no laboratório, depois passando com testes em animais, depois numa certa fase passando para ver se tem efeitos adversos numa certa população, em geral uma população mais adulta, mais saudável, para depois aplicar nos grupos específicos, para depois aplicar nos grupos que poderiam ter algum problema, aplicar em idosos, aplicar em pessoas com problemas de imunidade, em crianças ou em imunodeficientes, eu já falei, né, mas nessas populações, né, ou em grávidas, e para depois, numa fase 3, fazer isso amplamente com a população, para aí sim, num próximo estágio, conseguir utilizar enquanto estratégia e mesmo assim continuar o monitoramento em relação a efeitos ruins que podem advir de uma vacina, que às vezes a gente descobre algum tempo depois, né? Então esse monitoramento ele é contínuo. No coronavírus, a gente sabe que para que a gente tenha uma vacina a curto prazo, essas etapas elas têm que ser adaptadas, né? Então todos os estudos clínicos que estão acontecendo estão seguindo esse rito, mas esse rito não pode ser o mesmo de uma vacina que acontece em 10, 15 anos, né? A postura do governo ela está longe de respeitar a técnica, né? Porque o que aconteceu foi que um pedido do Instituto Butantan à Anvisa, né, fez com que a Anvisa se posicionasse em relação à liberação da aquisição do material da vacina, porque de fato a vacina ainda não pode ser comercializada, ela não está nesse estágio em que isso é permitido. Mas alguns países se adiantam em relação à aquisição da vacina, isso pode ajudar numa fase teste, isso pode ajudar também numa aplicação mais precoce, pode ajudar também até na aquisição comercial da vacina, né? Então houve um adiantamento, seguiu-se os ritos, né? Seguiu-se a liberação da Anvisa e o Ministério da Saúde também tinha liberado, o próprio ministro do Bolsonaro, né? E aí, de fato, como você falou, né, essa postura xenófoba em relação à China, ela tem uma questão, né, que é importante dizer. Eu não sou um especialista na área de relações internacionais, mas a gente acompanha muito o debate que existe entre as disputas de poder que passam os países e as empresas, do que a gente chama do complexo médico-industrial, né? Então, se você pensar hoje que uma empresa e um país podem ter diversos interesses na produção de um certo insumo, é claro que a compra desse insumo, os governos são os maiores compradores desses insumos, né? Nesse caso do Bolsonaro, o que dá a entender é um claro alinhamento com os Estados Unidos, né? O Donald Trump também tem várias intervenções no CDC e no FDA, né, que são as autoridades sanitárias americanas, que deveriam ter essa autonomia científica também para produzir os seus dados, mas ambos fazem desses discursos de pseudociência e de defesas apaixonadas de coisas sem evidências, né, de forma a defender os seus interesses de hegemonia. Então o que o Bolsonaro se coloca é só num grande fiel e leal parceiro dos Estados Unidos nessa disputa de hegemonia. E aí com isso precisa bloquear qualquer alternativa chinesa. Agora, se a vacina chinesa é boa ou não, ela está no estágio 3, né, uma vacina que tem o seu número de pessoas sendo testadas e que passaria pelos órgãos sanitários brasileiros para que fosse aprovada. Esse é o rito normal, né, para que a vacina seja utilizada. Então não deve haver uma discussão política se a China é boa ou ruim, né, mas se a vacina produzida pela China, se ela é adequada ou não do ponto de vista técnico, sabendo do que eu disse no início. Nenhuma vacina hoje produzida para o coronavírus vai seguir os mesmos ritos que é possível seguir fora de uma pandemia. Mas é importante que ela siga todos os estágios clínicos de uma vacina, tenha segurança para sua utilização e tenha um objetivo claro. Porque eu vou dizer outra coisa, né? Pensa só, se uma vacina consegue diminuir a hospitalização e mortes, né, ela vai ter um uso numa certa população. Se ela consegue impedir a transmissão do vírus, ela vai ser usada em outra população. Se ela for estudada para um certo fim, ela vai ser usada para esse fim no que ela foi testada. Então, para isso, depende de muitas questões, né? Então, cada vacina tem o seu objetivo, cada vacina tem os seus efeitos adversos, seus pontos em que se espera ter um certo resultado, mas para isso existem os critérios técnicos de avaliação, que não é só uma discussão no Brasil, que é uma discussão no mundo todo, né? O mundo todo está discutindo que vacina vamos utilizar, né? Que critérios vamos utilizar, que população vamos utilizar. E é claro que existe, do ponto de vista internacional, uma certa corrida espacial também, né? Eu estou brincando com essa questão da corrida espacial, que é claro que os países, as empresas, têm o interesse de lançar uma vacina primeiro, né? Então eu não estou nem colocando um cenário em que
Bolsonaro ruim, China bom. Mas óbvio que China ruim e Bolsonaro bom também não existe, né? Muito menos esse cenário. Mas, de uma certa forma, existe tanto esse interesse do complexo médico-industrial, né, de produzir um insumo rápido, né, para os grandes compradores que são os governos comprarem os seus produtos e para também e os governos também de se colocar no cenário de hegemonia. O Bolsonaro entra como um grande, infelizmente, alguém muito subserviente aos Estados Unidos nesse cenário, né, o que é muito triste para o Brasil, que tem inclusive uma história de diplomacia na saúde muito mais importante do que a gente está assistindo hoje, né? E como lidar, Jorge, com um governo que atua dessa forma, negligenciando a saúde de toda a população brasileira? Você acha que as instituições estão agindo de maneira eficaz para combater os arroubos do bolsonarismo? Essa questão de como as outras instituições estão se colocando é muito interessante, né? Acho que a gente precisa, a impressão que dá às vezes é que o Bolsonaro quer implodir tudo mesmo, né, do Estado. Então, parece que a destruição ela é benéfica para a construção da sua narrativa e sua perpetuação no poder. É uma ideia que me passa, né? De novo, eu estou aqui para fazer uma análise da saúde, mas não tem como a gente não colocar certas impressões, né? Mas existe alguma institucionalidade ativa ainda, né? Que eu acredito que é onde a gente pode ter parte da nossa resistência e esperança, que é realmente, por mais contraditórios que sejam, por exemplo, o Judiciário colocou que essa discussão vai a plenário, e ainda colocou essa discussão de obrigatoriedade, né, que eu acho que também não era uma discussão que estava em foco, né, porque a obrigatoriedade da vacina, né, de fato não tem sido comum, tá, e a maioria dos países tem discutido de trabalhar campanhas de conscientização. Então o Bolsonaro ainda lança no debate uma coisa que para mim é muito grave, que é um reforço a um certo discurso e movimento antivacina brasileiro, que em geral, apesar do Brasil estar ladeira abaixo, né, com a nossa cobertura vacinal, com o retorno de doenças como sarampo, mas o Brasil não tem um movimento antivacina organizado como os Estados Unidos e a Europa. Infelizmente, o discurso dele alimenta esse movimento, né? Ele confunde as pessoas, porque de fato ele tem alguma legitimidade social, né? Ele é o presidente do país, né? E esse discurso é muito ruim, isso ser reforçado é muito ruim. Acho que o STF tem um papel importante em garantir, tem várias ações de vários partidos pedindo para que, por exemplo, os ritos sejam seguidos, que é o que eu falei antes. E acho que esse é o caminho mesmo. E governos e estados e municípios, né, e o Distrito Federal, naquela resolução lá atrás, né, que dizia que os estados e municípios têm autonomia para fazer o seu enfrentamento à pandemia, acho que isso também de uma certa forma volta agora, né, porque eles também precisam ter alguma autonomia para fazer algum tipo de negociação, por exemplo, a um certo insumo, mas claro, seguindo os ritos nacionais de aprovação dos órgãos sanitários brasileiros, né. Então isso também é uma questão que está em debate, né? Frente a todos esses absurdos, Jorge, como a população tem lidado com o cenário atual na nossa saúde? Você tem dialogado com pacientes a respeito dessa confusão imposta pelo chefe do executivo? Eles têm relatado dúvidas a respeito do que deve ser feito para minimizar o risco de contágio e o tratamento mais efetivo para a Covid-19? Alguém já chegou a te pedir hidroxicloroquina, Jorge? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque uma coisa é a gente se colocar de uma certa forma como opinião que tem claro, um cunho político pessoal, mas tem na sua centralidade, né, uma análise técnica, mas também trazer para quando a gente senta na cadeira como médico e conversa com os nossos pacientes, né? Eu acho que essa conversa com o paciente, em geral, como existem opiniões divergentes entre os médicos, né? Alguns usam cloroquina, existem protocolos de serviços que recomendam a cloroquina. Os protocolos do Ministério foram ficando confusos, os protocolos de alguns estados, de alguns hospitais foram ficando confusos em relação a essa prescrição de remédios. Então eu abro uma conversa muito franca com o paciente em relação a uma decisão compartilhada de usar ou não usar. Eu sempre abro de que, como uma postura ético-científica pessoal, eu não me sinto confortável de prescrever. Mas, por exemplo, foi super polêmico o uso da ivermectina, né? Onde eu trabalhei boa parte do tempo na pandemia, né? Algumas pessoas vieram pedir ivermectina, né? Por exemplo, pediram menos cloroquina. Inclusive, a gente teve um caso de um paciente que ficou no hospital com a complicação cardíaca da cloroquina, não foi eu que prescrevi, felizmente, e tem essa demanda para usar medicamentos como a ivermectina. As pessoas estão num desespero muito grande, sabe, Anderson? Talvez agora um pouco menos, mas elas estavam num desespero tão grande que a ideia de não ter um tratamento efetivo que desse uma resposta, a ideia dessa impotência, no desespero, empurra as pessoas para fazer uso das medicações.
porque o raciocínio da pessoa muitas vezes é mal não faz, eu quero usar. E aí, enquanto médico, a gente se coloca muito disponível para ponderar dentro das evidências científicas o que a gente tem disponível, o que a gente não tem para recomendar ou desrecomendar uma certa medicação, né? Então, em relação à prescrição dessas medicações, acho que precisa explicar com muita calma para as pessoas, porque elas recebem opiniões divergentes, opiniões confusas. Parece que se você é eleitor de A ou B, você pode ou não usar certa medicação ou não. Na verdade, não existem zilhões de medicinas, existe uma ciência que tem incertezas, é claro, mas que num certo momento, quando ela produz uma certa definição, uma certa decisão clínica, é importante que a gente entenda que naquele momento o melhor a fazer é uma certa conduta, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem muita tranquilidade para não recomendar cloroquina, né? Mas de fato isso mexeu muito com os medos de cada um, né? Eu acredito. Então isso é importante, muito, ser muito conversado com a população, com as pessoas. Nas consultas eu tenho aberto muito esse diálogo, né? A pandemia no Brasil, Jorge, entrou em uma trajetória descendente nos últimos meses, mas vocês especialistas em saúde seguem recomendando o distanciamento social e as medidas de segurança para evitar um novo aumento da curva de infecções. Já dá para relaxar nos cuidados contra a Covid, Jorge? Como é que você avalia esse cenário da doença no Brasil atualmente? O que eu avalio hoje do coronavírus, se a gente olhar bem, né, tem em muitos lugares, muito fora do Brasil, em muitos lugares está se discutindo utilizar várias das medidas de novo, né, de isolamento social mais intensos, né, mais próximos do lockdown, ficar com um nível de atenção muito grande. O que me chama mais a atenção desse momento é exatamente esse cansaço, né, essa fadiga com o isolamento social, porque cansa de fato, né? E as pessoas talvez se preocupem menos, né, com a doença. E de fato a gente vai ter que conviver com um período mais longo dessa doença, né? Até que a vacina saia, até que a vacinação seja feita numa quantidade suficiente para a gente ter uma resposta, isso não vai ser tão rápido assim, né? Então o que me chama a atenção é isso. Acho que há uma certa fadiga nas medidas de isolamento, e aí casado com esses discursos conflitantes, né, de um negacionismo, e agora até com uma sensação de que talvez, olha, está indo embora. Isso pode ser uma questão importante para a gente ligar o alerta e falar, olha, não foi embora, né? A gente precisa continuar tomando as medidas, parece que aprendemos alguma coisa a como vamos conviver com esse período todo, mas precisamos dar sequência à vida, né? Inclusive a dita atividade econômica, mas a gente precisa ainda manter os cuidados que a gente manteve antes, né? A gente vai precisar mais aprender a conviver com a doença do que exatamente achar que tem início, meio e fim rápido, né? Que vai acabar, por exemplo, no mês que vem, porque não vai. Então, acho que esse nível de alerta e atenção é importante, considerando os exemplos internacionais que a gente tem assistido, né? Essa tal segunda onda de infecções que já chegou na Europa, Jorge, pode também nos afetar em breve? Eu já ouvi gente dizendo que o vírus não se propaga com tanta facilidade em períodos de tempo quente, e o verão no nosso país está batendo a porta. É verdade essa tese de que o coronavírus não gosta de calor, o que poderia evitar um novo aumento do contágio por aqui? Eu acho que a gente não tem como dizer que não vai ter coronavírus no verão, que vai ter menos no verão, porque o verão é mais quente e o vírus não gosta disso. Acho que não é o que a gente tem visto como evidência apontando, né? Acho que o que a gente precisa ter cuidado é que existem pessoas que, apesar de acharem, né, agora eu não pego mais, né, não peguei até agora, não vou pegar, né? Existe sim uma possibilidade de entrar em contato e ser infectado. Então tem um ponto importante que é, as pessoas não estão todas imunes, né? Há uma dúvida sobre o comportamento, por exemplo, de imunidade de rebanho. A gente tem diversas dúvidas sobre o coronavírus, a verdade é essa. Ainda existem muitas dúvidas sobre o quanto a gente tem de testagem eficiente, né? Hoje a gente tem um bom PCR, mas um teste rápido ainda complexo. O quanto as pessoas de fato desenvolveram a imunidade, né? Que é o tal do IgG, né? O quanto elas de fato estão protegidas contra a doença por uma certa imunidade de rebanho, né? Por ter ficado ou ter sido muito exposta. Nós não temos certeza sobre isso ainda. E outra coisa também que é importante é que as pessoas, existem casos já descritos, né, e já sendo profundamente estudados sobre reinfecção. Então acho que essa segunda onda ela tem diversos riscos dos elementos que eu falei anteriormente, que podem sim no Brasil trazer uma nova onda, né? Então não dá para a gente dizer que só vai ter na Europa, não vai ter aqui, ou porque estamos chegando próximo do verão, não haverá aqui. Acho que o nível de alerta, voltando também numa resposta que eu dei antes, né, o nível de alerta que a gente tem que ter é o nível de alerta permanente.
É claro que no momento em que o número de óbitos decresce e a gente tem mais leitos de UTI, a situação é muito mais confortável do que já foi, né? Mas isso não significa que está tudo bem, que a gente pode simplesmente sair sem máscara e dizer que não há mais o coronavírus, né? Existe, está circulante, está permanente, está contínuo. E pode sim aumentar. Infelizmente, ainda existe essa possibilidade. Ainda para esse ano, é possível. Mudando um pouco de assunto, Jorge, nós tivemos esse incêndio lamentável em um dos prédios do Hospital Federal de Bom Sucesso na última terça-feira, onde aconteceram as mortes de 3 pacientes durante o processo de transferência para outros centros de saúde, 2 deles infectados pelo novo coronavírus. Nós podemos caracterizar esse incêndio em uma unidade de referência do município como mais um dos sinais desse descaso com a saúde no país? Fazendo o resgate, né, o Hospital de Bom Sucesso ele passou por diversas obras, né, nos últimos anos. Os hospitais federais também passaram por diversas crises que perpassam, inclusive, o governo Bolsonaro, né. Acho que se agravam cada vez mais, né, e o governo Bolsonaro não ajudou em nada a essa crise diminuir. Então, para mim, é muito simbólico um prédio público, um prédio importante, um prédio histórico e um hospital do peso do Hospital de Bom Sucesso pegar fogo, né. Eu acho que não é à toa. Eu acho que mostra, assim, que existe não só um descaso, mas um desfinanciamento, um desgoverno, um desleixo mesmo em relação à manutenção, não só predial, né, mas a todo o funcionamento do serviço público, né. Se a gente colocar, por exemplo, o dinheiro que é investido em outros locais, inclusive com dinheiro público em gestão privada, né, se a gente colocar o subfinanciamento do SUS e diversos elementos em análise aqui, a gente vai ver que não parece ser por acaso o prédio pegar fogo, né? Talvez se houvesse um cuidado maior, o prédio não pegaria fogo e o pior, né? Talvez a pessoa, provavelmente, né? A pessoa que faleceu e a família que chorou a morte dessa pessoa por uma situação de incêndio do hospital não teria tido essa triste notícia, esse triste fim, né? Então isso é muito simbólico, é muito triste, até confesso, Anderson, que até me dói falar um pouco sobre, porque a gente que acompanha a saúde pública, a gente que torce para que o Sistema Único de Saúde seja público, gratuito, de qualidade, universal, como tem que ser, vê isso como um elemento simbólico muito negativo, né? Se a situação atual já é difícil, Jorge, ela pode piorar ainda mais. O Jair Bolsonaro assinou, na última terça-feira, um decreto que autoriza a equipe econômica a preparar um modelo de privatização para unidades básicas de saúde. O decreto prevê a elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa medida provocou revolta e ação imediata da oposição no Congresso na tentativa de revogar esse decreto absurdo. Como é que um presidente da República tem a audácia de querer privatizar o Sistema Único de Saúde em um país como o Brasil, Jorge, e em meio a uma pandemia? Isso é um verdadeiro crime. Acho muito importante você trazer esse ponto, Anderson, porque quando a gente vê um governo que não privilegia a política pública, a ciência, a pesquisa, a saúde, o Sistema Único de Saúde, nem enfrentamento à pandemia, não privilegia nada disso, nem o meio ambiente, quando a gente ouve falar sobre modernização de alguma coisa, em geral não é coisa boa, né? A gente sabe que a privatização do sistema de saúde, ela já vem acontecendo há alguns anos. Ela é complexa, inclusive, nos governos FHC, Lula e Dilma. Sendo bem honesto, essa privatização, óbvio que ela é muito mais grave e a gente tem um desespero quando vê uma postura dessa, um decreto desse no governo Bolsonaro, mas na verdade se a gente pegar os elementos atuais e recentes, né, inclusive do governo Bolsonaro, vou pegar o mais recente. Em 2019, o programa Previne Brasil, né, que está lá no site do Ministério para quem quiser ler, ele dizia que incluía 50 milhões de brasileiros na atenção primária. Para quem não tem uma ideia do que é dita atenção primária é o primeiro contato dos usuários do sistema de saúde com o sistema. É o primeiro contato, é o que acompanha a pessoa ao longo do tempo, é o que é para funcionar como posto de saúde. Claro que várias pessoas podem ter tido experiências boas ou ruins com posto de saúde, mas uma atenção primária funcionante, ela resolve não só 80% dos problemas, como a gente viu que durante a pandemia foi uma das bases estruturais para o Brasil não ter um desfecho ainda pior. Então a atenção primária foi reconhecida por todas as autoridades, independente da preferência política, porque foi um símbolo e foi concreto, né, a importância para o combate ao coronavírus. E ainda é importante. A questão da privatização de 2019 é que foi mudado o financiamento que
vai agora, ao invés de ser por população de um certo município, é por cadastro. A questão é que para o ano seguinte, por exemplo, e para os próximos anos, a depender de como esses municípios conseguem evoluir com seus cadastros, e ainda que evoluam com o cadastro completo, um certo município que recebe um valor do governo federal para custear as suas equipes de atenção primária pode receber milhões a menos, muitos milhões a menos. No estado do Rio isso é horrível, as projeções são muito negativas. Então isso já desfavorece o investimento público na atenção primária. Essas coisas não vêm, parece que elas vêm como um projeto muito unificado, né? Porque em 2019 também vem a ADAPS, que é uma instituição que vem ali em paralelo no Previne Brasil, que permite a contratação de serviços privados para a lógica pública. Então ela já vem como um modelo de privatização. Você imagina, por exemplo, uma atenção primária da Unimed sendo contratada para prestar um serviço num certo bairro do Rio de Janeiro, né? O que vai confundir absolutamente o que é público e privado no Brasil, que já é muito confuso na área da saúde, né? Então, esse modelo de privatização ele é mais grave ainda porque ele, além de tudo, o Ministério da Saúde, que já não formula muita política pública hoje, que está esse desastre, como você já colocou, ele sai do Ministério da Saúde, que hoje é ineficiente nessa formulação de política pública, e vai para o Ministério da Economia, que nas PPIs a gente sabe que tem os planos de desestatização. Então é um aprofundamento da privatização. A gente sabe que organização social já é privatização, a gente sabe que o dinheiro público que vai para o setor privado, seja pelo não ressarcimento, seja pelo desconto do imposto de renda, já é um desvio do dinheiro público para o setor privado. Agora, então, a gente tem um aprofundamento da privatização no nível mais grave, assim, na mão de quem está operando toda a redução do Estado. É alguém que acredita que o Estado é ineficiente, que não consegue prover os serviços, mas pior do que isso, que não acredita nos direitos básicos, nos direitos fundamentais, direitos universais, não acredita na política social. Acredita que o mercado, quem puder pagar vai ter, quem não tiver não vai ter, a qualidade que tiver vai ser a que existir, e que pior, no SUS passa a ser de um SUS universal a ser um SUS plano B, né? É horrível quando a gente ouve uma autoridade falar que alguém é SUS dependente, né? O SUS é um sistema universal, era para ser bom para todos, e é para que ele evolua, para que ele cresça enquanto sistema, e não para que ele seja reduzido e colocado numa caixa de um grande objeto de consumo do mercado de saúde, né? Porque é isso, né? O SUS é um grande mercado para os planos de saúde, para o setor privado. O SUS é um ótimo comprador, né? Um ótimo cliente para esses órgãos. Então essa proposta ela vem casada com toda uma pressão desse complexo médico-industrial que a gente falou lá no começo, desse setor privado e de um governo que não acredita no direito de política social, direito universal, direito à saúde. Não acredita nisso, né? Então é lastimável que a gente tenha uma proposta como essa. Agora existe a reação da sociedade, né? Ontem o Conselho Nacional de Saúde foi veemente contra e diversos partidos colocaram contra. É o que a gente falou lá no começo. Existe uma institucionalidade, existe uma força que também não pode estar só nesses órgãos, né? Precisa estar também na opinião pública, nos movimentos sociais, em nós que estamos falando aqui. Precisa estar em todos nós. Mas existe uma resistência que não pode deixar isso acontecer. Porque em algum momento esse governo vai passar e a gente vai poder voltar a discutir com muito mais decência o que é a política pública e tudo isso que a gente colocou e trazer de novo a importância de um SUS crescente e não um SUS que é um competidor e um consumidor de um mercado privado. Jorge Esteves, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Eu queria agradecer, né, Anderson, a participação, o convite do programa Faixa Livre, saudar todos os ouvintes, a toda a produção do programa e dizer que a gente está, assim, firme nesses debates e vai continuar lutando para que tudo seja decente no âmbito da discussão da saúde pública do Brasil e que o SUS seja, sim, valorizado e fortalecido como sistema. Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o médico de família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde, Jorge Esteves. Eu aproveito mais uma vez para retomar a leitura dos recados de vocês ouvintes aqui, que nos enviam pelas redes sociais, pelo nosso site, pelo e-mail. No nosso YouTube, o Moisés Lima diz o seguinte: bom dia a toda a família Faixa Livre. Gostaria de sugerir alguns entrevistados que há muito tempo não falam no programa. Não sei se alguns já faleceram, mas vou sugerir. O diretor da AEPET, José Conrado, Fernando Siqueira, também da AEPET, o representante do Ilumina, que dava entrevistas ao Paulo Passarinho, o deputado Paulo Ramos, o professor da UNB, Dércio Garcia Munhoz, a ex-senadora Heloísa Helena, entre outros que agora não me recordo, já que ouço o programa desde 1994, desde Ricardo Bueno e Álvaro de Queiroz.
Muito obrigado e um abraço a todos. Eu te agradeço, Moisés, por essa longa audiência que você nos dá aqui ao Faixa Livre. O Fernando Siqueira ele tem conversado conosco aqui no programa. O Paulo Ramos já há um bom tempo que não dialoga aqui conosco. Eu vou passar o seu recado às mãos aqui da Celeste Sintra, tá bom, Moisés? Obrigado aí pela audiência e pelas sugestões. Também no YouTube, a Mirtes Cohen. Cavalheirismo e gentileza que Mourão não teve quando fez um vídeo dizendo que Dilma Rousseff tinha que ser posta para fora com um golpe e não usou meias palavras e nem meio tom. Um vídeo da surdina quando ainda estava nos porões do exército. Bem, ele deu o golpe e agora ajuda a vender o país. Infelizmente você tem toda a razão, Mirtes. O general Mourão, que o Paulo Passarinho costumava chamar de o sensato, tem se mostrado mais um integrante dessa turma que quer vender o nosso país, privatizar as empresas, destruir o nosso meio ambiente. Infelizmente essa é a verdade, Mirtes. E ela faz aqui uma série de outros comentários, Ela diz o seguinte: se fizéssemos uma limpa do Brasil, colocando na cadeia por crime de lesa pátria todos os que extraíram e venderam o Brasil, Fernando Henrique estaria na cabeça da lista e não dando opiniões sobre Frente Ampla. Ela volta a participar dizendo: Eurico Lima Figueiredo quer enganar a quem? Dizendo que temos um sistema eleitoral seguro e limpo. Não só as urnas são fraudáveis e fraudadas, como a pós-contagem dos votos está sujeita à vontade alheia, que não a do eleitor. Um tecnocrata. E por último, ela manda bom dia aqui pra gente, faz uma crítica em relação ao Jones Manoel. Ela diz: não vejo Jones Manoel que considero identitário e desviador de foco. Obrigado, Mirtes, aí por todos os seus recados, suas participações aqui no Faixa Livre, tá bom? O Ivan Antero Gomes dos Santos manda um bom dia aqui para toda a equipe do Faixa Livre e pede uma entrevista com o senador Paulo Paim sobre o 14º salário. Pois é, Ivan, como os recados aqui são muito antigos, eu estou devendo a leitura aqui a vocês ouvintes. O senador Paulo Paim acabou já conversando conosco a respeito disso. Eu espero que você tenha escutado a entrevista com ele, tá bom? O ouvinte Fábio Antifascista Ecopessoal lá no Facebook diz: perceberam que a denúncia da Folha de São Paulo informa que o desvio para a assistência de Micheque foi a pedido da Casa Civil? Portanto, a pedido do canalha do general Braga Neto, ou Praga Capacho, da criminosa intervenção no Rio de Janeiro. Ele é tão corrupto como Micheque e Bolsonaro Pinóquio. Tá aí a crítica do Fábio Antifascista, aqueles repasses que foram feitos ao programa que a Michele Bolsonaro comanda lá no Palácio do Planalto. O Raul Manfio, ele participa aqui lá pelo nosso YouTube dizendo: grande Anderson, parabéns pelo trabalho mantendo o pique da remada à frente do faixa. Mas ler editorial que endossa a pecha de ditador imposta pela mídia hegemônica a Maduro não dá. Assim como o tom desse editorial como um todo, que personaliza a crítica ao ponto de parecer que todos os problemas do país são decorrentes da pessoa do presidente. Não são. Nossos problemas têm raízes estruturais profundas, e deixar de apontar isso para fazer a crítica fácil ao impostor que está aí turva nossa capacidade de análise. Aliás, acho que o programa tem aderido muito a essa crítica de personalidades estriônicas, Bolsonaro, Crivella, Witzel e etc., e deixado de refletir sobre as condições estruturais da nossa crise. Como diz o professor Eduardo Costa Pinto, Bolsonaro não é a razão da crise, mas é a infecção que se aproveitou de um corpo adoecido. Ficam aqui alguns apontamentos críticos de um grande entusiasta do faixa. Sigam com um ótimo trabalho. Abraços. Raul, muito obrigado pelos seus elogios e pela sua audiência aqui ao Faixa Livre de tanto tempo. Você tem toda a razão, Raul. Os nossos problemas aqui no país são estruturais. O Bolsonaro é só mais uma peça nesse tabuleiro. A grande questão é que o Bolsonaro, o Crivella, o Witzel, atualmente são os representantes dessa tragédia que nós enfrentamos aqui no país. Nós fazemos, sem dúvida, a crítica a todo o cenário estrutural que está colocado. Isso aí o Faixa Livre nunca deixou e nunca deixará de fazer. Mas é evidente que nós temos de dar nomes aos bois, né, Raul? O Bolsonaro, o Crivella, o Witzel têm aprofundado esse cenário de destruição do Estado Nacional e com um componente que até então nós pouco tínhamos visto até aqui, que é o do autoritarismo. Todos eles defendem esse Estado policial que foi colocado no nosso país. Então é evidente que nós temos de fazer a crítica a todas essas figuras, Raul. Com relação à sua crítica ao editorial que, na sua opinião, endossou a pecha de ditador imposta pela mídia ao Maduro, o presidente da Venezuela, há uma série de controvérsias em relação a isso dentro da própria esquerda, ô Raul. Muita gente critica o tom autoritário com que o Maduro conduz a política lá na Venezuela, meu amigo.
Infelizmente, muitas vezes o problema da esquerda é a defesa cega a determinadas figuras. A gente tem de fazer a autocrítica e perceber erros e acertos na condução das políticas por representantes que se dizem de esquerda. Como diz o professor Alexandre Sames, o autoritarismo está tanto na direita quanto na esquerda. A gente tem de ficar atento a tudo isso, tá bom, Raul? Muito obrigado aí pelo teu recado e eu espero que você continue nos dando essa audiência qualificada aqui ao Faixa Livre. Um abraço para você. O Luan Cardoso, pelo YouTube, ele diz o seguinte: gostaria que Jones Manoel tivesse exposto as suas ideias a respeito da auditoria cidadã da dívida para o erudito e inteligente economista Daniel Correia, que é membro da ACD. Seria um espetáculo. Luan, muito obrigado pelo teu recado. Fica aí a sugestão a uma próxima entrevista do Jones Manoel. Eu vou anotar aqui e vou perguntar a ele a respeito da auditoria cidadã da dívida numa próxima oportunidade, tá bom? O Ricardo Félix, no YouTube, diz: mais um programa show de bola. Obrigado, Ricardo, pela tua audiência, pelos teus elogios aqui ao Faixa Livre. Na entrevista com o Jones Manoel lá no Facebook, o Luiz Henrique Zaidan diz: Caetano continua ignorante em tudo. Não aprendeu nada com a ditadura. Aposto que não sabe que foi um golpe americano. Aí a crítica do Luiz Henrique ao Caetano Veloso, o cantor e compositor. E ele volta a participar, dizendo o seguinte: que piada! O cara que indicou um autor de quinta e desatualizado para o imbecil do Caetano Veloso que não aprendeu nada com a ditadura. O Alfredo Jorge Martins, lá no YouTube, diz: vamos faixa, Jones Manoel é um identitário lacrador. Tá aí as opiniões divergentes aqui no programa, reforçando a sua posição de trincheira democrática aqui no nosso país. Obrigado aí tanto ao Luiz Henrique quanto ao Alfredo Martins aí pelos recados. O Ivan Antero Gomes, a Maria Aparecida dos Santos e a Mirtes Cohen mandam um bom dia aqui pra gente e pros ouvintes. Um bom dia a todos vocês, espero que estejam nos ouvindo no programa de hoje. O Márcio Rodrigues Neto diz lá no nosso YouTube: eu desejo ver o projeto da Revolução Brasileira de Nildo Ourix e companhia, escrito e registrado para poder repassar a boa nova para o povo do Brasil real. Tá aí o Márcio, defensor da Revolução Brasileira, que o nosso querido amigo Nildo Ourix coloca como necessária aqui no Faixa Livre ao longo dos tempos. O Ricardo Félix volta a participar, desejando vida longa ao Faixa Livre. Obrigado aí a você, Ricardo. No nosso YouTube, a Yolanda Rezende: parabéns, Faixa Livre, bom dia para você também, Yolanda. A Mirtes Cohen mais uma vez diz: bom dia, Faixa Livre. Boulos desfez a luta da esquerda na Paulista, fez um acordo com a direita e levou as manifestações para o Largo da Batata, no momento em que a direita perdia as ruas para as torcidas, além de ser portador do identitarismo. Que esquerda é esta dele? Pois é, Mirtes, a gente tem visto o Guilherme Boulos fazendo um belo trabalho na campanha lá em São Paulo. Ele tem combatido o capital hegemônico e está incomodando ali os líderes da disputa pela prefeitura na capital paulista, o Celso Russomano e o atual prefeito Bruno Covas. Mas, de falar a verdade, Mirtes, eu tenho visto Boulos como uma liderança ascendente aí da nossa esquerda. Eu espero que essa campanha dele lá em São Paulo reforce sua posição de liderança do nosso campo progressista. Obrigado aí, Mirtes, pela tua participação. Lembrando a todos os ouvintes que queiram mandar recados aqui para o nosso programa, que nos escrevam através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a diretora executiva da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, Letícia Tura. Letícia, bom dia. Bom dia, Anderson e todos e todas ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Letícia, muito obrigado por você estar aqui conosco dialogando no Faixa Livre mais uma vez. Letícia, nós teríamos ontem aquele julgamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na Justiça Federal de Brasília, por conta de uma ação do Ministério Público Federal que pede o afastamento imediato do titular da pasta, alegando que ele promove ações contra a defesa da nossa biodiversidade. Só que a Justiça acabou adiando o julgamento. Independentemente do resultado, Letícia, você vê alguma possibilidade de o Ricardo Salles seguir comandando o Ministério?
Bom, há muito tempo que eu acho que o ministro Ricardo Salles não tem mais condições moral de permanecer no cargo. Depois do estrago que ele fez, né, com o Fundo Amazônia, comprometendo nossas relações com a Alemanha e com a Noruega, a inação frente ao derramamento de petróleo no Nordeste, né, os números crescentes do desmatamento na Amazônia Legal e as queimadas em todo o Brasil. E, por fim, essa última reunião do CONAMA com a revogação de resoluções, né, de regras de proteção a ecossistemas sensíveis como mangues e restingas, né? Agora, essa questão ela não é uma questão simples, ela é bastante complexa, porque Ricardo Salles tem sido um dos ministros mais estratégicos do governo Bolsonaro, né? Ele está fazendo o serviço de retirar todos os empecilhos legais e institucionais para a expansão do agronegócio e do mercado imobiliário sobre áreas protegidas, áreas de populações tradicionais, de povos indígenas, né? Seja em áreas rurais, sejam em áreas urbanas, né? Assim como também a promoção da financiarização da natureza através da abertura do Brasil para o mercado de carbono e outros mecanismos, né? Como acontece com o programa Floresta Mais, por exemplo. É claro que esta ação se dá de forma articulada com o Congresso, né, na proposição de uma série de projetos de lei, com o próprio mapa, né, quando nós estamos falando aqui também não só de desmatamento e de queimadas, mas também, por exemplo, da liberação, né, de agrotóxicos e transgênicos. Por outro lado, a repercussão internacional da destruição ambiental no Brasil, principalmente no que se refere às florestas, né, está também impactando os interesses corporativos, né, da indústria agroalimentar, né, e que o Mourão e o MAPA têm buscado contornar, por exemplo, através do Conselho Nacional da Amazônia Legal, mas a gente já viu essa semana também os conflitos que tem tido aí nesse setor. Então também tem uma queda de braço aí dentro do governo. Agora, eu acho que o principal complicador disso tudo, né, para quem está na defesa dos direitos ambientais e todas essas populações, é que a queda do Salles não significará que teremos mudanças nos rumos da política socioambiental do governo Bolsonaro. Um dos exemplos da irresponsabilidade do ministro, Letícia, foi ele não ter repassado verbas ao IBAMA para o combate aos incêndios que atingem os nossos biomas. Depois de o órgão ter retirado os brigadistas do trabalho contra as chamas no Pantanal, é que o governo se mexeu e liberou o dinheiro para o pagamento das despesas do IBAMA. Como é que pode, Letícia, um órgão tão importante como esse não ter verbas para financiar ações emergenciais? Você já viu alguma coisa parecida a isso antes? Bom, como eu já disse em momentos anteriores, né, em 2013 já estava claro que era necessário avançarmos nas políticas socioambientais, né, brasileiras, né, que era necessário novos avanços serem alcançados. No entanto, o tamanho do retrocesso que estamos vivendo no Brasil, não só na política ambiental, né, é algo inédito na nossa história recente. Os vários dados disponíveis pelos órgãos de imprensa, né, pelos órgãos de pesquisa, ONGs, movimentos sociais, têm mostrado que a política ambiental brasileira está retrocedendo em décadas, né? Tem os maiores índices de queimadas no Pantanal, desde que começou a monitorar há mais de 2 décadas. Os índices de desmatamento da Amazônia Legal em 1 ano já retrocederam mais de 1 década, né? E não é só o IBAMA que tem sofrido perdas, né? Mas também
o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que cuida das unidades de conservação, como as reservas extrativistas, né, órgãos de pesquisa, como o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem sofrido uma série de constrangimentos públicos, né, diferentes políticas de fomento que foram extintas, né, chegamos ao ponto, e chegamos nessa situação não só por falta de aviso, né, pois notas técnicas foram produzidas, né, pelo INPE esse ano, já informando da situação de seca que viveríamos nessa parte da Amazônia, do Brasil este ano, em função do aquecimento do Oceano Atlântico. Então, medidas prévias poderiam ter sido tomadas, né? É importante aqui destacar uma pesquisa recente, né? Levantamentos de dados recentes que foram produzidos pelo INESC, que é o Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, sobre o orçamento brasileiro com relação à questão ambiental. E esses dados, então, entrando dentro, né, dos dados orçamentários, né, do Brasil, mostra, né, que toda essa área, né, de fiscalização ambiental e prevenção a combate de incêndios do ICMBio, de monitoramento ambiental do IBAMA, né, esses setores perderam 40 milhões de reais se comparados a recursos de 2017. E é interessante observar nesse estudo que, se você for pegar políticas estratégicas de prevenção ao controle do desmatamento, né, que você já tinha poucos recursos em 2017, que eram 40 milhões, atualmente você não tem previsão de recursos, né, para essa área. Então, é uma situação bastante dramática. Por falar em Ricardo Salles, Letícia, o ministro disse que o Conselho Orientador do Fundo Amazônia, extinto há mais de um ano, não foi recriado porque os países europeus doadores rejeitaram mudanças no modelo de gestão dos recursos. Só que a aplicação que o governo federal queria fazer dessas verbas não atendia às necessidades de fato das nossas florestas. Não haveria o mínimo de proteção aos nossos biomas. Além disso, queria-se extinguir a necessidade de decisão unânime no colegiado, o que acabou provocando o congelamento do fundo. Como é que um investidor estrangeiro vai investir dinheiro na proteção do nosso meio ambiente se não há o mínimo de transparência na aplicação dessas verbas? Bom, nesse caso é bom lembrar, né, que o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA, ele foi extinto por decreto, né, 9559 de abril de 2019 pelo o presidente Bolsonaro, que extinguiu toda a governança, todos os espaços de participação e governança das políticas brasileiras, entre elas as políticas ambientais. E esse espaço ele não foi recriado em função de que o Fundo Amazônia ele está paralisado para novos projetos. Então, desde 2018, que novos projetos não são apoiados, né? Então, atualmente, o Fundo Amazônia só está gerindo e com muita dificuldade, né, aqueles projetos que já haviam sido aprovados até o final de 2018. Né? E a questão sobre as propostas feitas por Salles naquele período para o Fundo Amazônia, elas não se restringiam ao COFA, né? Ela, na verdade, ele estava propondo mudanças nos objetivos gerais, né, na missão do Fundo Amazônia, e fazendo essas mudanças de forma unilateral, principalmente no que se referia ao pagamento de indenizações, né, de produtores, né, de agricultores, pecuaristas, né, ocupantes de áreas protegidas, né, que não era o fim
do Fundo Amazônia, e isso houve um acordo. Então, ela é um problema que vai muito além da falta de transparência, porque, na verdade, o Fundo Amazônia em si, ele não tem um problema de falta de transparência. Acho que qualquer um pode entrar na internet e vai ter acesso a uma série de informações do Fundo Amazônia, né? O problema hoje é que nós, primeiro, não temos mais uma política ambiental, não temos mais espaços consistentes de participação e controle social que permitam uma participação dos diferentes setores da sociedade civil. Nós temos um retrocesso, um esvaziamento dessa política, e nós temos, por outro lado, o não cumprimento de acordos estabelecidos internacionalmente, como o Acordo de Paris. Quer dizer, hoje o Brasil está muito longe de cumprir as metas acordadas internacionalmente com acordos de Paris. Então, é um problema que vai para além de uma questão de um mínimo de transparência, é uma questão mesmo de confiabilidade, né, que o governo passa frente ao investidor estrangeiro. Outra coisa que impressiona é o negacionismo do presidente da República, Letícia. O Jair Bolsonaro chegou a dizer em uma solenidade na semana passada que não haveria nenhum hectare queimando na Amazônia e que levaria diplomatas estrangeiros para sobrevoarem a região e constatarem a sua afirmação. Letícia, em pouco mais de 10 meses no ano, os incêndios na Amazônia já superaram o número registrado em todo o ano de 2019. A quem interessa essa retórica indecente do Jair Bolsonaro, Letícia? Olha, Anderson, com certeza ao Brasil não interessa, né? Porque nós estamos sofrendo um prejuízo enorme, né? Com todos esses incêndios e desmatamentos na Amazônia, todo esse incêndio no Pantanal, em vários biomas no Brasil. Isso tem atingido em cheio as comunidades locais. Hoje em dia você tem uma situação muito séria de fome entre essas comunidades que perderam toda a sua plantação, né? Inclusive, o próprio agronegócio também sofre prejuízos, né? Então, certamente, acho que não é do interesse do Brasil. Eu acho que é do interesse de poucos setores, né? Que estão interessados na grilagem, né? de terras preservadas, ricas em minérios, em biodiversidade, em floresta, para a expansão da sua produção, mas não só isso, né? Interessados na especulação imobiliária, né? Quer dizer, interessados no que eles podem ganhar com a especulação imobiliária dessas terras griladas, né? E é do interesse daqueles que querem encobrir crimes ambientais, porque acho que esse é um outro dado importante, o crescimento de crimes ambientais no Brasil. Então, na verdade, eu acho que esse tipo de negacionismo, né, só tem duas funções. Uma é falar para a sua própria base, né, e fortalecer a sua própria base eleitoral, e de outro, né, aqueles que querem, na verdade, avançar com um crime, né, seja de grilagem de terras. O que vocês da FASE acreditam que ainda pode ser feito para minimizar essa situação terrível que nós temos nos nossos biomas, Letícia? Bem, diante da impossibilidade de qualquer tipo de diálogo, né, de retomada efetiva de espaços efetivos de governança, né, sobre as políticas socioambientais, com participação dos diferentes setores, né, da sociedade civil, com paridade, de retomada efetiva das políticas ambientais, de fortalecimento dos órgãos de monitoramento, fiscalização e controle, das políticas de fomento, né, da preservação
dos direitos socioterritoriais de povos e populações tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, né? A saída, na verdade, tem sido feita, do ponto de vista de campanhas internacionais, né? Então, seja campanhas de denúncia, né? Seja através também, né, de petições em órgãos, né, internacionais, como o EAA, também a articulação através também das políticas, né, e ações junto aos governos dos estados, de municípios, né, de buscar ações nesse sentido, né, em articulação com diferentes organizações da sociedade civil. E a outra tem sido mesmo uma ação nos territórios, né? Campanhas de defesa dessas populações e dessa situação nos territórios, né? Então, desde fortalecimento dessas brigadas de combate a incêndio, até, no caso, por exemplo, do Pantanal, a fase tem se voltado, por exemplo, à campanha de distribuição de sementes, né? Tanto para a recuperação da mata nativa, como também de semente de produtos alimentícios, né, que fazem parte da alimentação tradicional dessas populações, né? Ou seja, é necessário ações em diferentes níveis, né, do ponto de vista internacional, do ponto de vista nacional, em articulação com o Congresso Nacional, a constituição de frentes parlamentares, buscando, então, né, não só combater PLs que estão contra o combate nessa situação, assim como também planos, né, de emergência para beneficiar essas populações. Por outro lado, as ações também no Supremo, né, no Judiciário, no Supremo Tribunal, e ações no âmbito do território. Então, na verdade, são diferentes frentes de atuação. Para encerrar, Letícia, o governo federal anunciou que vai prorrogar a permanência das Forças Armadas na Amazônia Legal até 2021. Os militares estão na região com o objetivo de fazer ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. A grande questão, Letícia, é que o país já tem órgãos que fazem esse tipo de trabalho, como o próprio IBAMA. Não é mais vantajoso se investir nesses órgãos de controle do que enviar militares para esse tipo de trabalho? Qual é a intenção por trás dessa medida? Bom, com certeza é mais vantajoso, né? E mais do que isso, é mais eficiente. É uma grande contradição o governo federal recriar o Conselho Nacional da Amazônia Legal por decreto, né? O decreto 10.239 de fevereiro de 2020, né? Recriar esse conselho sob coordenação do vice-presidente da República, né? E o estabelecimento de operações de GLO, de garantia de lei da ordem, né? Pelas operações Verde Brasil, ao mesmo tempo em que destrói toda a institucionalidade de monitoramento, fiscalização e governança ambiental e territorial brasileira, né? O que falamos recentemente, agora, né, com relação ao IBAMA, ICMBio, CONAMA, INCRA, FUNAI, enfim, né? Todo o desmantelamento desses órgãos, né? Inclusive do ponto de vista orçamentário, né? Mas também a desoneração de suas chefias, né? A desconstrução, fechamento de escritórios regionais, enfim, coisas que já vemos discutindo há mais tempo. É uma grande contradição. E é uma grande contradição que não apresenta resultados exitosos, ao contrário, né? Tudo que acabamos de falar aqui, né? Do que estamos vivendo nos territórios, né? E todos os dados que desde 2019 têm mostrado aí dos crescimentos, né? Do desmatamento da Amazônia. O último ciclo teve um crescimento de 34% do crescimento da Amazônia, né? Os dados do DETER já indicam que para o próximo ciclo teremos aí um crescimento de mais, também novamente, de 30% em relação
ao ciclo anterior, né, de 2018 e 2019. Em função disso, o Levante Popular da Amazônia, que é uma mobilização com mais de 30 organizações e movimentos sociais da região, entre movimentos indígenas, quilombolas, agricultores familiares, ONGs da região amazônica, né, articulou para que fosse protocolado no dia 18 de setembro a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 744, que questiona esse decreto presidencial que estabeleceu o Conselho Nacional da Amazônia Legal e pede que ele seja declarado como inconstitucional, em função tanto dele ferir princípios democráticos, ao não prever qualquer tipo de participação popular, nem a participação dos governadores dos estados na Amazônia Legal, dentro do Conselho, e, por outro lado, a falta de previsão de ações efetivas de proteção da floresta e dos povos da região. Então, a gente vê isso com bastante preocupação e como um processo de militarização da Amazônia e da questão ambiental brasileira, uma vez que esse conselho ele é não só gerido pelo vice-presidente Mourão, que é um militar da reserva, como também ele é composto, em sua grande maioria, por militares. Letícia, muito obrigado por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando aqui o meu abraço. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Conversamos aqui com a diretora executiva nacional da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, Letícia Tura. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!